está presente. Para sempre. Vamos dar início a esse encontro de almas ecumênicas do coração, que aqui nós pregamos o ecumenismo do coração. Não entramos nas discussões teológicas. Se levaram esses fatos, essas discussões, há muita confusão no mundo. Aqui nós pregamos que somos todos filhos de um mesmo Pai. Pregamos amor e também justiça. Agora eu soube que houve muita emoção quando vocês entoaram uma orquestra, que eu quero homenagear os participantes, formadores da orquestra. A prece para ter tranquilidade. E minha autoria com arranjo do maestro Vanderlei Alves Pereira. A emoção de vocês está me passando uma grande emoção. E depois, essa introdução tranquila, eu compus essa música no Rio Grande do Sul. Muita coisa eu escrevi lá e muita coisa eu compus. Vamos cantar juntos.
a saudação dessa sessão solene dos 23 anos do Templo da Boa Vontade, construído pelos legionários de Deus, cristãos do Novo Mandamento e pelo povo em geral. Tem tanta coisa aqui para agradecer, inclusive essa informação aqui nas comemorações dos 23 anos do Templo da Boa Vontade. Esperantistas de 43 países encaminham suas saudações ao Templo da Paz e seu fundador, irmão José de Paiva Neto. Manifestações do mundo inteiro, várias nações. Aqui, 40 anos da proclamação da religião de Deus. Mostra aí. Eu me lembro desse dia. Já contei uma vez, mas muita gente não ouviu. O irmão Zarur, eu secretariando ele, nós andando por Maringá, porque ele estava tenso, querendo que chegasse a hora de fazer essa proclamação. Chovia a beça, ele telefonou. Quarto onde eu estava, dizia: Paiva, vamos sair, vamos andar pela cidade. Aí me revelou uma opção de coisas, porque estava sendo revelada em Maringá, proclamada a religião de Deus. Ela é assim, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, religião do amor universal. Alciso Zarur, 1914-1979, proclamador da religião de Deus. A religião do terceiro milênio. A religião de Deus. Do Cristo e do Espírito Santo. É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. Todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal. Na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente. O nosso Deus. O nosso Pai. No dia que ele disse isso pela primeira vez, eu fiquei numa emoção que não tinha tamanho. Mas não dá para contar tudo isso agora. Põe aí, por favor. Há alguém cansado aí? Há alguém cansado aí? Eu vou ler a pesca milagrosa e vou fazer um comentário de um dos capítulos de Jesus, a dor
e a origem de sua autoridade. A pesca milagrosa. Todos elevando o pensamento ao Pai Celestial agora. Todos. Os que estão aqui comigo e os que estão no Templo da Boa Vontade, nos ouvindo pela Super Rede Boa Vontade de rádio e de televisão, pela internet em qualquer parte do mundo. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Extraído do livro Síntese de um Novo Testamento de Mínimos, Antônio de Freitas, que foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Aqui falamos em todos os religiosos, onde houver um belo trabalho, uma bela contribuição da humanidade, aí estaremos. Minha saudação aos irmãos budistas, aos irmãos seguidores de Confúcio, brahmanistas, brahmakumaris, católicos, protestantes, evangélicos, espíritas, esotéricos, todos, ideólogos, políticos, os que amam seus países, a todos, filósofos, que amam verdadeiramente a verdade. Andando Jesus pela praia do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, que lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. Entrou na barca de Simão e, depois de pregar ao povo que lá se encontrava, mandou que Pedro se fizesse ao largo para a pesca. Simão lhe objetou que haviam trabalhado toda a noite sem nada apanhar, mas que lhe ia obedecer à ordem, e, lançando as redes, pescaram tão grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Que tal não perder tempo e jogar a rede no lado em que Jesus mandar? Sermos menos arrogantes e termos realmente fé, que remove montanhas, que no dizer de Paulo, apóstolo, é a substância das coisas desejadas, é a substância das coisas que não se veem, mas que existem. Acenaram aos companheiros que se achavam noutra barca para que viessem ajudá-los. E eles foram, e as duas barcas ficaram cheias de tal modo que quase se afundavam. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim,
pois que sou um pecador, Jesus. Jesus, porém, lhes disse: segui-me, e eu vos farei pescadores de almas. Para logo, os dois abandonaram as redes e o seguiram. Isso é que é fé. Como a nossa fé. E aqui tanta gente que sabe que riqueza é ter esse sentimento de fé realizante nas suas almas. Continuando a andar, viu Jesus dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam numa barca com o pai, consertando suas redes, e os chamou. Imediatamente, os dois deixaram na barca o pai e os empregados, e igualmente seguiram Jesus. Vocês do Coral Ecumênico Boa Vontade de Brasília, Distrito Federal e São Paulo, capital, tantos quantos queiram cantar, podiam apresentar Jesus ao vivo. Letra Paiva Neto, música Vanderlei Pereira. Então vamos lá. Homenagear o nosso mestre. E elevemos nosso pensamento a Maria Santíssima nesta hora. Israel.
A pesca milagrosa. Doutor Bezerra gosta muito quando comentamos isso. Em 26 de março de 2011, na Super Rede Boa Vontade, eu fiz um comentário acerca da pesca milagrosa de Jesus. Eu disse assim: o que estamos realizando aqui? Uma pesca milagrosa. Quando Jesus encontrou André e Pedro, convidou-os para serem pescadores de almas. Eles eram pescadores do peixe que nos alimenta. Eu gosto muito de peixe. Vocês sabiam? Vocês também gostam? Aliás, é um alimento formidável. Pena que o mar esteja ficando intoxicado. A estrela chamada absinto caiu nas águas e colocou-as a ponto de apodrecimento. Isso é culpa de Deus? Culpa de nós, seres humanos. Então, Jesus os convida para acompanhá-lo e se transformarem em pescadores de almas para a salvação espiritual. Eles aceitaram, abandonaram tudo e foram com o Divino Mestre. Mas essa tarefa prossegue pelos milênios, por intermédio daqueles que acreditam nele. Estão em todas as crenças. Também, entre tantos emissários do Cristo ecumênico, o divino estadista. No momento em que defendemos a cidadania do Espírito, o que estamos fazendo? Pescando almas de homens e de mulheres, não as comprando, como o Apocalipse condena muitos os que assim agem na terra. Em vez de salvar, fazem comércio com as almas. Aqui, por favor. E agora, o mistério de Deus revelado. Na histórica série radiofônica O Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, que apresentei aos ouvintes, em especial aos de alma humilde, presentes em todas as classes sociais, em todas as etnias, que foi ao ar pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, de outubro de 1990 a fevereiro de 1992, num total de 450 programas. Explanei que com a inauguração do Templo da Boa Vontade, em Brasília, Distrito Federal, em 21 de outubro de 1989, teve início o toque da 7ª trombeta, descrita no livro das profecias finais, capítulo 11, versículos de 15 a 19. A 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou a trombeta.
E se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E os 24 anciãos que diante de Deus se encontram sentados nos seus tronos, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram. E diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na terra. Entretanto, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e assim aos pequenos como aos grandes. E é soada a hora de exterminar os que corromperam o mundo, os que destroem a terra. Abriu-se então o templo de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca do compromisso no seu templo, e sobrevieram relâmpagos, e vozes, e trovões, terremoto, e uma chuva de pedras sobre o mundo. Vemos, portanto, que ao soar a 7ª trombeta é revelado o segredo de Deus, aquele que gere toda a existência, não somente do planeta Terra, mas do universo inteiro. É preciso que tenhamos amor, humanidade nos corações, para podermos alcançar a grandeza sócio-espiritual desse acontecimento. 23 anos irradiando a paz. Nas comemorações dos 23 anos do Templo do Ecumenismo Total, o tema não poderia ser outro senão o mistério de Deus revelado. Pois ainda no Apocalipse de Jesus, capítulo 10º, versículo 7º, deparamo-nos com esta significativa revelação. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta,
Cumpre-se-á então o mistério de Deus, conforme Ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu tinha pedido ao meu editor, o irmão Gerdeilson Botelho, que separasse um trecho do livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade. O poder do Cristo em nós. Que essa autoridade moral, divinamente, é que vai prevalecer. A do merecimento. Por isso eu digo, Jesus é para sempre. E as instituições da boa vontade de Deus também. Jesus is forever, as the organizations of the goodwill of God are forever too. Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. Atenção, jovens, vocês vão aprender muita coisa da política de Deus, firmados neste conhecimento. Muita coisa juntada em diversos anos, desde que eu era mocinho. Eu comecei na LBV aos 15. Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, condição a que fez jus em virtude do extremo sacrifício a que se submeteu pelo esclarecimento de todos, é o sol que não se apaga e nem cria sombras. É muito mais inspirador que vivamos sob seu excelso luzeiro e sua indiscutível autoridade. Quando o entronizaram na cruz, ele se tornou um derrotado? Não, absolutamente. Tornou-se flagrantemente rei. Já o era. E assim, então, se constituiu de forma palmar diante dos olhos ainda embaçados da humanidade pelo modelo de resistência à dor moral e espiritual de que foi e é paradigma. Que todos alcancemos a dimensão divina do sacrifício imortalizado por aquele que, aspas, estando em agonia, orava mais intensamente, aspas, aspas. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Fechar aspas, conforme relata comovido o evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 44. Justamente por isso, o divino Cordeiro foi confirmado por Deus na condição de administrador de todas as riquezas terrenas e tem sua magna autoridade reconhecida pelos, aspas, anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares.
fechar aspas, que proclamavam, abrir aspas, em grande brado, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Digno és, Senhor, de tomar o livro e de desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. Fechar aspas. Do sacrifício individual, do devotamento completo, nasce a autoridade de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Bem diverso do que no passado e hoje ocorre entre os seres humanos na terra. Eis um ponto sobre o qual todo fiel e valente da política de Deus, política para o homem e para o espírito do homem, deve meditar e ter a decisão de seguir. Este é um planeta de expiações. Por esta razão, a dor nos faz sofrer. Ao passo que, e por isso mesmo, é a libertação da alma. Jesus alcançou, por meio dela, a sua divina autoridade. E não fugiu do seu infortúnio. Aspas. Pai, todas as coisas vos são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Contudo, se for da vossa vontade, que se faça de acordo com ela e não com a minha. Aspas. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 36. Formar o divino redil, o seu rebanho, composto por pessoas de várias origens, pontos de vista distintos, de culturas diversas, é um trabalho hercúleo do Cristo ecumênico, o divino estadista, nosso Mestre e Senhor. Ao dar sua vida por nós, garante que descobrirá essas ovelhas onde se encontrarem. Daí ser ele o Cristo ecumênico, o político excelso, como faço questão de salientar. Seu poder transcende as expectativas humanas. Deus falou a Davi na sua promessa do reino messiânico, em Salmos 89, versículos 4 e 36. Abrir aspas. Firmarei o teu trono de geração em geração. A tua posteridade durará para sempre, e o teu trono como o sol perante mim. Fechar aspas. E mais. No versículo 9 do capítulo 5 do Apocalipse de Jesus segundo João, comprovadamente se encontra, conforme vimos estudando, o grau de pastor celeste
como Cristo ecumênico e sacratíssimo estadista, porquanto com o sangue dele, por nós vertido, Deus divinamente lhe concede inconteste autoridade. Com ela, Jesus vai buscar e pastorear, aspas, os que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. Fechar aspas. Pois os comprou com seu sacrifício. Digno és, Senhor, de tomar o livro Apocalipse e de desatar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo e língua e povo e nação. Palavras que em seu cerne anunciam o ecumenismo divino. Que pensamento ou atitude restritiva pode impedir a realização de sua estratégia? Um fato singular é digno de apontamento. Jesus sobrepujou a dolorosa crise da crucificação. Quando julgaram havê-lo morto, ao erguer o seu corpo dorido para escárnio da multidão em suspense, foi então que o glorificaram, colocando-o acima da caveira comum, e todos os povos perante a história puderam contemplá-lo. Depois houve a gloriosa ressurreição. Como disse o irmão Flecha Dourada, durante manifestação espiritual no Rio Grande do Sul, aspas, feliz de quem suporta a prova com resignação, mas suporta mesmo. Para os céus é isso que importa. Fechar aspas. E foi assim o que fez Jesus. Suplantou o martírio da crucificação. Depois, como fênix, ressurgiu vitorioso das cinzas da morte. Sobre a imensa multidão, na visão dos glorificados, que vimos no capítulo anterior, recorrendo ao Evangelho do Sábio dos Milênios, segundo João, capítulo 10. Vemos no versículo 16, Jesus, o bom pastor, revelar: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho para um só pastor. Ora, buscar essas ovelhas requer do Mestre indescritível imolação. O seu sangue, isto é, o seu exemplo de abnegação,
com o qual são lavadas as vestiduras dos que o honram até o fim, tais quais os adeptos da igreja em Esmirna. Sede fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. E que se tornam brancas pela suplantação da dor deles próprios e por força do extremo devotamento, o sangue do Senhor do mundo, como no drama do Getsemane, pouco antes de ser preso pelos beleguins do poder da época, de conformidade com a narrativa de Lucas. Capítulo 22, versículos de 39 a 46. E onde igualmente o divino crucificado reitera para todos nós a importância da prece. Mas agora nós vamos cantar Lá Vem Jesus, e depois vamos entrar no encerramento desse congresso da cura. Vamos todos com o coral Lá Vem Jesus.
Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoáramos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Jesus, cuja misericórdia nos sustenta. Servir-te não é sacrifício, é privilégio. Senhor, de tantos pontos do país e do exterior vieram esses caravaneiros, cheios de devoção, a ponto de beijarem o chão do teu templo, que é de toda a humanidade. Do ecumenismo dos corações aberto a todas as criaturas que querem evoluir, que querem compreensão, misericórdia, carinho, fraternidade, solidariedade, gratidão, reconhecimento e paz. Que todos possam sair do templo da boa vontade, o templo da paz, de alma repleta, alimentada daquele pão que és tu que desceu do céu e que sacia para todo sempre. Quero pedir por todos os que choram a perda dos seus entes queridos, mas que devem, ao contrário de chorar, pois lhes leva a tristeza, fazer o bem em seus nomes. Mas agora, Senhor, cada um tem um pedido a erguer aos teus pés. Atende, Senhor, a este pedido. Graças, Senhor.
Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Quem confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E como dizia o irmão Zarur, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista que já vem em nossos corações para sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens, às crianças e às almas benditas, os espíritos da boa vontade de Deus. Viva Jesus!